Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês essa sugestão de pintura que é uma vaquinha em estilo country. Eu vou pintar numa eco bag, que é um paninho mais amarelinho. Mas vocês podem pintar ele num pano de prato, tá? Fazer um jogo para cozinha. Já deixo aqui com vocês o risco, mas eu também vou deixar na aba da comunidade. Vocês podem pegar lá também. Para iniciar essa pintura, a gente vai pintar de branco. Vou começar pintando de branco. Eu já pintei aqui, porque é tudo branco mesmo, tá? Pintei só a cabecinha dela, ainda tá um pouco úmida. Agora eu vou pegar a cor cinza. Quem não tiver o cinza pode misturar um pouquinho do branco com o preto, que ele vai fazer o tom cinza, tá? Eu vou fazer nessas partes aqui, ó, perto do lacinho, vou pôr um pouquinho de cinza para dar um sombreamento. Então é bem pouquinho e a gente já vem esfumando, tá? Ó, gira bem o pincel, a gente não deixa a marquinha. Ó, pus bastante tinta aqui, já vem esfumando. Vou fazer em toda essa parte do contorno dela, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou terminando aqui e volto com ela pronta. Mas toda a parte do contorno, essa parte de baixo, eu passo esse cinza. Pintei toda a carinha dela, agora eu vou adiantar também essa parte do corpinho, a parte branca do corpinho. É do mesmo jeito, tá? Aqui a parte tem um lencinho aqui tem um pescocinho dela. Essa parte aqui, perto da cabecinha, a gente põe um cinza embaixo, aqui, ó, já separando. Da cabecinha, tá, ó. Se você achar que pôs muito, ficou muito cinza, volta com branco e dá pra arrumar. Quando secar também a gente passa mais branco, pra deixar a vaquinha bem branquinha, tá? A gente precisa pôr o cinza pra poder fazer essa parte mais clara depois dela. Olha como ficou escuro, né? Deixa eu passar o branco ali agora. Eu tô com o pincel número 6. Mas vocês podem usar até um menor, se vocês quiserem. Então, eu vou adiantando aqui, vou pintar toda essa parte, só não vou pintar as manchinhas, tá? Como é branco, vocês não se preocupem de deixar o risco, mas se vocês acharem que vai sumir o risco, vocês deixam assim a marquinha assim, ó, e não pinta não o risco. Ali se vem com cinza depois. Às vezes eu faço isso, fica mais fácil. Como eu ponho amarelo e eu tô pintando, aí não tá sumindo o branco, mas vocês podem deixar assim, ó. Ali eu pulei o risquinho, que eu sei que o risco tá ali. Fica mais fácil também. Para quem tá iniciando, fica mais fácil da gente não se atrapalhar na pintura. Tá, eu vou terminar toda aqui e volto com ela pronta. Pintei essa parte de baixo aqui, vou mostrar pra vocês aqui onde eu pus o cinza. Eu pus nessa parte aqui, ó, que é debaixo da cabecinha, nessa parte aqui de trás dessa patinha, tá? E vou fazer, e fiz todo o contorno dela. Aqui também pus um pouco de cinza. O cinza, ele tende a ficar um pouco mais escuro na hora que a gente vai secando. Então, quando tiver totalmente seca, a gente vem com o branco e clareia um pouco mais essas partes, tá? Ó, vê que a cabecinha dela já tá secando e tá ficando mais escura. Mas não tem problema, depois a gente dá uma clareada. Então, essas partes aqui, deixa eu ver. Essa parte aqui, ela é mais escura mesmo, porque ela tá debaixo do pescocinho, tá pra gente separar da cabecinha, tá? Então, já observa que ele já ficou um pouquinho escuro, aí eu venho com branco. Vou clarear um pouco. Ó, clareei um pouquinho. Mas depois eu vou clarear mais.
Vou pegar a cor rosa chá. Enquanto tá meio úmido ainda, eu vou fazer a bochechinha dela, ó, bem pouquinho. Eu faço agora para já misturar bem com o branco. Ó, já vai ficar bem rosinha, bem clarinho. Vou pegar o vermelho fogo agora e vou fazer esse lacinho dela aqui, tá? Então, o vermelho, ele vai tampar o risco. Então, eu vou fazer assim, eu vou pintar e vou deixar uma marquinha do risco ali. Ó, tem uma marquinha do risco aqui, eu venho por baixo. Vou deixar a marquinha do risco, tá? Aqui por baixo, eu já venho com o vinho. Ó. Vou botar um pouquinho de vinho também nessa parte aqui de cima. Agora eu vou preencher tudo de vermelho fogo, fica mais fácil. Vocês podem usar vermelho vivo, vermelho que vocês tiverem, tá? Agora já consigo visualizar bem a separação aqui da dobrinha. Posso passar por cima, não tem problema. Vou com cuidado aqui para não manchar a vaquinha. Eu já passo por cima do ovinho e já dou uma esfumada nele também. Ficou a dobrinha do lencinho dela, né? Ela tem um lencinho. É bem bonitinha essa vaquinha e também não é difícil de pintar. Para vocês que estão começando, é um bom tema. Vou pegar o salmão bebê, não vou pegar o branco, vou pegar o salmão bebê, tá? E venho na parte de cima, assim, ó, e só passo um pouquinho. Já faço um pouco da luz. Nessa parte de baixo aqui também. Pinto bem. Como meu pano é bem lisinho, não, já tampa bem os buraquinhos da trama, tá? Ele fica, é mais fácil. Se você estiver pintando pano de prato, vocês pintem bem, tampa bem os buraquinhos. Eu pintei as manchinhas dela com preto, tá? Deixei só duas aqui para pintar com vocês. Mas é fácil pintar as manchinhas, é só preto mesmo, eu não coloquei nenhuma outra cor não, tá? Ó, peguei um pouquinho do preto e venho e passo na manchinha. Passo por fora também do branco, que aí a gente já tampa bem o tecido, né? Vou fazer só uma manchinha aqui, ó. Eu só vou pintar todas as manchinhas, o vídeo fica muito longo. Como é tudo preto mesmo, eu tô usando o pincel número 6. Mas se vocês for fazer a vaquinha um pouco maior, vocês usam o pincel que vocês... Fica mais fácil para vocês, tá? Ó, já pintei as duas manchinhas. Agora eu vou pintar o lacinho aqui dela. Eu vou começar com o vermelho profundo e vou começar nessa parte aqui de baixo, tá? Ó. Pra ficar um pouco mais fácil para quem tá iniciando. Então, vou pintar essa parte aqui. Esse pedacinho aqui que eu não pintei de preto também é a parte do lacinho. Eu também não pintei o cabelinho nada de preto, eu vou fazer castanho o cabelinho dela. Pra diferenciar, né, das manchinhas. Então, eu vou fazer o contorno de
vermelho profundo, que é um vermelho, pode ser púrpura também, tá? É um vermelho bem escuro. Observa que eu deixei a partinha do meio. Essa parte do meio aqui, eu vou vir com o vermelho fogo, que é um pouco mais claro, e já vou preencher. Vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, eu vou fazer com vermelho profundo, eu vou vir aqui por baixo do lacinho e vou fazer também o contorno. Do lacinho. É um tecido bem fininho, então ele já pega bem a tinta. E um vermelho também bem escuro esse aqui, tá? Agora por dentro eu vou colocar o vermelho fogo. Olha a diferença de um pro outro, ó. Como ele é mais vivo o vermelho fogo, né? Bem mais claro também. Vou pintar tudo aqui e volto com ele pronto. Pronto, ó. Dá pra ver bem, né, a diferença. Eu vou vir agora com o vermelho profundo e vou fazer a união das duas, tá? Pra não ficar essa marca. E vai ficar um pouco mais claro. Pronto, já tá meio que definido aqui a nossa luz. Vou pegar um pouquinho do laranja e vou clarear, ó. Eu vou colocar o laranja, vou fazer um risco e já venho puxando a tinta, tá? Esticando ela e a gente dá uma clareada. Agora eu vou pegar um pouquinho de salmão bebê. Que são sugestões de cores, tá? Vocês podem fazer da cor que vocês gostarem. Então, lembra que eu pintei primeiro essa parte aqui de dentro do lacinho? Agora eu vou pegar com o salmão bebê e vou vir aqui, ó. E vou deixar bem definido mesmo essa luz aqui, ó. Tá bem molhado, ó, como ele já some bem. E eu vou pegar, vou pôr um pouco mais aqui, no meio. Deixar a parte de fora um pouco mais escura mesmo. Então, vou botar um pouquinho mais nessa parte, deixar um pouco mais claro aqui, ó. Quando secar, a gente pode pôr mais também, tá? Que agora vai tá úmida e ela some um pouco. Mas quando secar, a gente põe um pouco mais. Eu vou pintar esse miolinho aqui. Com vermelho profundo, do mesmo jeito. Eu faço primeiro o contorno. E vermelho fogo no meio. Vou um pouquinho agora do salmão bebê. Que eu vou fazer aqui um pouquinho mais do vermelho profundo. Vou pegar um pouquinho do vinho, gente, bem pouquinho mesmo, tá? Bem na pontinha do pincel, ó, bem pouquinho. E eu vou colocar o vinho, escurecer um pouquinho mais, essa parte e aqui. Porque o vermelho profundo já é bem escuro, então a gente só vai acentuar um pouquinho mais da sombra debaixo desse lacinho aqui. E um pouquinho aqui também. Bem pouquinho, tá? Não exagera muito no vinho. Ó como já
Destacou bem o vinho, tá? Esse aqui é do mesmo jeito, tá? Eu vou... Vocês voltam o vídeo e vejam como que eu fiz. Vou fazer aqui, não vou gravar tudo para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou terminar aqui e volto com ele pronto. Ó, pintei o outro lado do lacinho. Agora eu só vou dar acabamento nessa parte aqui de baixo, que é a pontinha do laço, tá? Vou botar um pouquinho de vinho aqui, ó, pra gente separar. Eu pintei essa parte com vermelho profundo. Ó, já separei, eu vou botar só um pouquinho de salmão bebê aqui na ponta. A gente vai iluminar um pouquinho. E aqui também, ó. Na parte de dentro do lacinho. A gente separa, ó. Tá? Vou botar um pouquinho também de salmão bebê nesse lado aqui, ó. De dentro do lacinho. A parte de dentro, tá, ó. Só pra deixar um pouquinho mais claro. O lacinho tá pronto. Agora vamos fazer o cabelinho dela. Vou pintar tudo com rústico, tá? Eu não quis usar o preto, porque já ficou as manchinhas pretas, ficava muito... tudo igual, né? Ó, e o rústico ele é bem escuro. A gente separa do preto, fica parecendo um cabelinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele. E vou jogar umas luzes assim, ó. Vou jogar de novo aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Põe um pouquinho de luz e aqui também. Deixa eu botar aqui com o rústico. Olha aqui também de baixo, tá? Eu vou pegar a cor sépia agora. E vou fazer o chifrinho dela aqui, ó. Pode fazer a orelhinha dela aqui também. Ela parece o rústico, mas não é, tá? É o sépia. Ela é bem escura também. Vou pintar todo o chifrinho dela aqui com amarelo pele mesmo. Eu só vou iluminar a ponta. Eu vou fazer um, tá? O outro eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou pintar o outro chifrinho e já volto. Vou pegar um pouquinho só do preto e vou dar um acabamento aqui nesse cabelinho dela. A parte de cima aqui do lacinho. A gente faz projeta uma sombra aqui, ó. E nessa parte aqui de baixo. Só para escurecer um pouco mais. Pronto, agora ficou bom. Pintei a orelhinha dela de branco, agora essa parte de dentro aqui da orelhinha eu vou usar a cor rostinho de boneca, que é um rosinha, tá? Bem clarinho. Eu vou... Quem não tiver pode usar rosa bebê também. Quem não tiver, pega um pouquinho do branco. Pega um rosa, né, rosa chá, e passa um pouquinho de branco, também dá certo, tá? Ó, vou passar aqui na parte de dentro. A parte de fora aqui da orelhinha, eu fiz o branco e aquele cinza, tá? Contornei com um pouco do cinza. Agora, vou pegar um pouquinho do rosa escuro e vou passar aqui na parte de cima dele e já venho esfumando, tá? Bem pouquinho, peguei bem pouquinho de tinta mesmo, só pra gente fazer um sombreado. Vou fazer esse aqui do mesmo jeito, tá? Com rosa, com rostinho de boneca e o rosa escuro em cima. A parte aqui do focinho, eu vou usar agora o amarelo pele, tá? Vou pintar todo ele com amarelo pele, deixando esses espaços aqui
o desenho do risco, né? Do narizinho dela. Põe bastante tinta e preenche tudinho. Preenchi tudo com amarelo pele. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou pôr algumas partes só. Essa parte de cima, vou clarear um pouco. E essa parte aqui perto da boquinha, ó. E essa parte aqui de baixo, tá? Um pouquinho só aqui. Essa parte aqui de dentro da boquinha, é a boquinha. Vou fazer com rosa. Pode ser rosa escuro mesmo. A gente esfuma bem aqui. Dá mais um pouquinho de branco. Me esfuma bem, tá? Pegar um pincel um pouquinho menor, só para fazer essa parte aqui. Que é bem pequenininha. E os furinhos aqui do nariz, tá? Vou fazer com rosa escuro, daqui a pouco eu vou clarear. Pegar um pouco do branco e vou passar um pouquinho aqui, ó. Venho com movimentos circulares para deixar bem redondinho. É bem pouquinho do branco. E o pincel que eu tô usando é o número 2 agora. Ó, só pra... E a pontinha da boca, tá? Só pra clarear um pouquinho. Fazer os olhinhos agora. Essa parte aqui de fora do olhinho é branca. Aqui é branco. E ele tem um pedacinho aqui que também é branco, tá? A parte de dentro eu vou fazer azul. Então, eu vou usar agora o azul cobalto. Vocês podem usar o azul marinho, azul turquesa. Usa um tom mais escuro de azul. Essa parte aqui, a segunda parte. Essa de dentro aqui é preto, tá? Então, não vou pintar tudo. Vou pintar só essa segunda parte aqui. Eu vou passar tudinho ela e já volto com ela pronta. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia, que é um azul bem clarinho, e vir nessa parte aqui de baixo. E venho esfumando, ó, fazendo vai e vem. Venho até a metade e volto. Tá? Vou até a metade e volto. Não vou até lá em cima, não. Deixa aparecer um risquinho ali, ó. Nessa parte eu esfumo bem. Aqui deixa mais claro mesmo. O ideal é que vai ficando do escuro pro claro. Então, a gente vem fazendo esse movimento. Agora, pegar um pouquinho do branco. Ponho de novo aqui. E vou subindo e descendo. E vou deixando essa parte aqui mais clara. Até a gente conseguir fazer um degradê. Um pouquinho mais de branco. Limpei o pincel, agora eu venho tirando. Vou pegar um pouquinho do azul escuro, cobalto, para ficar um pouquinho mais escuro. Então, você vê que a parte de cima eu não coloquei branco, deixei escuro mesmo. Quando estiver mais seco, a gente vem colocando um pouquinho mais de branco, que tá molhado agora. E não, a tinta some um pouco. Vou pegar o preto e vou fazer a parte de dentro do olhinho. Não tem problema de passar por fora. Não deixa aparecendo a marca do tecido. Passa um pouquinho por cima do azul, ó.
com cuidado. Com um pouquinho do preto mesmo, que tá aqui no pincel, vou pegar aqui um pouquinho, eu vou jogar aqui em cima. Eu vou escurecer um pouco mais essa parte de cima ainda. Olha como ficou mais escuro, mas é pouco, tá? É só um pouquinho que eu peguei aqui, ó, e já vim colocando. Agora eu vou pegar o pincel número 0, que é aquele bem fininho, e vou fazer o contorno. Eu apoio a mão aqui, tá seco essa parte aqui, eu apoio a mão aqui. A linha tá um pouco molhada ainda, mas... E vem com cuidado. Deixa o pincel bem em pé, tá? Ó, é que eu não tô apertando o pé pra não tampar. Mas se vocês for pintar, você deixa o pincel bem em pé, né? Eu tô fazendo assim pra poder... vocês poderem ver. E faço o contorno do olhinho. Aqui passa um risquinho. Para quem não tem prática, pega um papel e vai treinando. Eu treinei muito tempo no papel, até conseguir fazer bem fininho. Agora eu vou fazer o cílio dela, ó. Venho, faço uma curvinha e puxo o pincel para fora. A sobrancelha dela também tá aqui. Bem cuidado, tá? Tá um pouquinho de preto aqui. Vou passar um pouquinho mais de branco, que tá secando. E a gente já tá vendo que já tá sumindo o branco. Então, com esse pincel mesmo, eu vou passar um pouquinho só de branco, ó. Perto do preto, com cuidado para não borrar. E já vem fazendo aquele movimento de vai e vem, ó. Não vou nem muito longe, só aqui mesmo. Como iluminou mais, né? Fazer a luz aqui no preto. Ó, o meu tá molhado, vocês esperam secar e faz, tá? Mas eu vou fazer aqui só pra vocês verem. Fiz aqui uma aqui e vou fazer uma outra aqui, ó. Perto do preto. 2 pontinhos. Pintar agora a patinha dela, tá? Eu vou usar a cor sépia. Já pintei essas duas aqui. Usei só o sépia e o branco mesmo. Então, vou botar o sépia nessa parte de trás da patinha. Com cuidado aqui. Meu pincel ainda tá sujo de sépia, eu vou pegar um pouquinho do branco. E já vou fazer a parte de dentro aqui, ó. Aí já vai ficar misturado. Vai dar um tom mais claro. Deixa eu aumentar aqui. Passar um pouquinho de branco aqui, tá? Então, essa parte é só isso. Sépia e branco mesmo. O segredo é não lavar o pincel e já vir com branco, você já consegue um outro tom de sépia mais claro. Para pintar a madeirinha, eu vou usar o tom marrom café. Você pode usar o marrom, siena. Eu vou pintar tudo de marrom café, tá? O que eu deixo aqui é só sugestão de cores. Vocês usam o que vocês tiverem. Vou pintar tudo e já volto com ele pronto. Vou pegar um pouco do rústico agora e vou fazer nessa parte aqui de trás da madeirinha. Fazendo a sombra dela. Fazer aqui os risquinhos, tá? Aqui também, com cuidado. Depois a gente toca ali o rabinho do preto,
Manchei ali, mas dá pra retocar. É só preto mesmo, tá? E aqui ela tem um risquinho também. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. E um outro aqui. Vou pegar o branco agora e vou fazer nessa parte de dentro dessa madeira aqui, ó. E dessa aqui também. Pra gente separar com a parte de fora. Pôr um pouco de luz aqui. Vou pintar a outra da mesma forma, tá? E volto pra terminar o chãozinho. Vou botar um pouquinho só de luz aqui também. Isso aqui não é muito difícil, não. Para fazer o chão, eu vou usar a cor verde oliva, tá? Vem com bem pouquinho e já esfumo bem. Costumo usar um pincel um pouquinho maior, fazer essas partes. Já vem esfumando bem, tá? Ó. Adiantei algumas partes aqui. Deixo bem clarinho mesmo. Dá pra fazer umas graminhas também. Vou usar o verde musgo, faz umas graminhas assim, só jogar o pincel pra cima. Só pra dar um acabamento, né? Pegar um pouquinho do branco. Vou jogar aqui por cima do... Pincel um pouquinho menor, tô com o pincel número 2 mesmo. Só pra gente ter, aparecer, ó. Então, um pouquinho de verde aqui. Um pouquinho de branco aqui. Meu branco tá misturado com o verde. Então, ele não vai ficar muito branco, vai ficar um verde mais claro. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da vaquinha. Ela ficou bem bonitinha. Se gostou, deixe seu like. Eu deixo o convite para se inscrever no canal. Sempre trago sugestões de pintura para vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço.